Eu não tenho certeza mais do que pensar. Quer dizer, não é como se tudo fizesse sentido antes, mas o mundo continua a fazer cada vez menos sentido. Eu abri o arquivo de contingência. Isso é o que dizia: agente incapacitado. ID Jack Rust. Identidade removida. Mensagem personalizada. Olá. Se você está lendo isso, eu suponho que eu esteja fora de serviço. É uma pena, eu acho. Vou presumir que pelo menos chegamos ao terminal. Aqui está o que você precisa fazer. Pegue o trem. Faça isso assim que ele vier. Há apenas uma janela de 10 segundos onde a porta será aberta para qualquer pessoa. Entre. A quinta parada. Conte-as. A quinta parada é a qual você precisa descer. Não vai ter nenhum anúncio, sem indicações, nada. Não durma, apenas preste atenção. Esse trem anda rápido, mas ainda vai demorar um pouco. Seja paciente. Enquanto você estiver lá, não olhe pelas janelas. Não há nada para olhar de qualquer maneira, você vai estar em um túnel. No entanto, é melhor você se abster de fazer isso. Veja, temos tido problemas recentemente. Às vezes, algo encara de volta e você não consegue desviar o olhar. Agora, o que eu vou mencionar a seguir não é provável. Eu diria que é uma chance em 1000, na verdade. Mas você não tem como lidar com isso, então você precisa de um alerta. Se em qualquer uma das paradas você ver ou ouvir a porta se abrindo, se esconda debaixo dos bancos. Não deveria haver ninguém trabalhando agora. Apenas feche os olhos e espere o que quer que tenha entrado no trem ir embora. Agora, se isso estiver dentro do trem após a quarta parada, eu sinto muito. Assim que chegar na quinta, saia. Vai ser outro terminal, bem menor. Deve haver as escadas à direita e uma escada à esquerda. Nem pense em descer as escadas. Pegue a escada que sobe. Conforme você sobe a escada, ela deve começar a escurecer. Não se preocupe, é isso que deve acontecer. Continue indo. Eventualmente você deve tocar em algo sólido. É uma rocha falsa. Empurre-a para cima e saia. E coloque de volta quando terminar. Agora você deve estar em um campo de trigo morto. Esse é o Texas, entre Crockett e Southern Country, para ser mais específico. Comece a olhar ao redor. Deve haver uma pequena fazenda abandonada visível a alguns quilômetros de distância. Vai em direção a isso. Entre na casa. Depois que você entrar, procure por um porão. O lugar não é grande, você deve achar ele bem fácil. Depois de fazer isso, desça até lá. Bem, as luzes não funcionam, então vai estar bem escuro. Aumente o brilho do telefone se necessário. Você deve estar procurando por uma grande porta vermelha. Há apenas uma, então se você acha que encontrou, você encontrou. Haverá um painel com botões do lado da alça da porta. A senha é 5, 3, 2, 5, 6, 7, 8. Agora, a próxima parte é um pouco complicada. Não é que você tenha que fazer alguma loucura, apenas ouça o que eu tenho a te dizer. Veja, a razão pela qual essas pessoas sabiam onde encontrá-lo foi porque eles passaram por nós primeiro. Temos monitorado você desde que começou a se aproximar de encontrar aquela página. Eu não te disse porque... Bem, por que eu contaria? Aparentemente, havia um agente duplo entre nós. Acreditamos que ele era membro de uma seita que pensávamos ter deixado de existir há algum tempo. A facção dos deuses perdidos. É assim que eles se chamavam. Não vou entrar em detalhes sobre eles aqui. Tudo que eu vou dizer é que eles iriam até os confins da Terra para encontrar o que você viu naquele dia. Esse é o seu único objetivo. Eles não são o único grupo que busca isso. No entanto, eles são os únicos com quem estamos preocupados. Acho que quando começaram a ouvir sobre esses enigmas, pensaram que essa coisa estava tentando se comunicar com alguém. Com eles. Tentando conduzi-los até lá. Mas essa é a parte que não fazia sentido. A única coisa que nos deixou perplexos. Você nunca deveria ver o que você viu. Não era pra estar lá. Não temos ideia do porquê. Uma das coisas mais estranhas é que ninguém tinha sequer criado a página em que ela apareceu. Não sabemos como você encontrou. Você foi a primeira pessoa a vê-la desde que retiramos o site. É aqui que as coisas ficam mais complicadas pra gente. Assim que o informante percebeu isso, ele convocou uma invasão na nossa sede no Texas. É pra onde você tá indo. Foi um massacre. Eles roubaram nosso equipamento e começaram a rastrear você por conta própria.
Felizmente pra mim, eu não tava lá quando isso aconteceu. Eu já estava a caminho de encontrar você. A gente não trabalha pro governo. Nós apenas trabalhamos com eles. Mas esses políticos, eles têm um código de ética realmente antiquado. Uma ideia realmente antiquada de como consertar as coisas. Veja, esses membros do culto não são tão fáceis de se encontrar. Se fossem, já teriam sido neutralizados há muito tempo. Por isso, existe um protocolo de contingência exatamente para esse fim. Blackout é como eles chamam. Se eles descobrissem que esse grupo tinha alguma chance de encontrar o que quer que você tenha visto, eles o colocariam em ação. Vai por mim, isso não vai ser divertido para ninguém. Eles não estão dispostos a correr mais riscos. Por isso que não contamos a maioria das pessoas em nossa própria organização. Alguns lá dentro não são tão confiáveis. No entanto, se você ainda tá lendo isso significa que as medidas desesperadas podem esperar. Tá, depois de entrar, siga em frente até chegar ao que parece ser uma sala de controle. No canto direito, deve haver uma mesa mais antiga com o computador montada na parede. Felizmente, essa é uma das poucas coisas que eles não pegaram. Ligue-o. Ele vai solicitar uma senha. Digite primordial. Um alçapão deve abrir no meio da sala. Desça as escadas e você deve se deparar com um monte de arquivos. Comece procurando entre eles. Você está procurando por uma pasta com o nome Kane Hunter. Ele é um velho amigo. O arquivo está organizado em ordem alfabética, então não deve ser difícil achar essa pasta. Essa pasta deve conter o seu endereço. Eu entendo que isso é muito trabalho para apenas uma informação. No entanto, esse cara se muda tanto que eu simplesmente não me incomodei em me acompanhar. Você precisa ir e encontrá-lo. Ele tem as respostas que eu não tenho. Nesse ponto, ele é a nossa melhor chance. Diga a ele que Ben enviou você. Vou deixar você com essa mensagem. A humanidade não deve se voltar a se esconder de medo. Ninguém mais nos protegerá e devemos nos defender. Esse protocolo governamental não é o nosso caminho. Boa sorte. E esse foi o fim da mensagem. Isso era muito para entender, para dizer no mínimo. Mas parecia que eu tinha um trabalho a fazer. Felizmente, nada mais entrou no trem junto comigo. Demorou um pouco, mas eu finalmente cheguei à porta do porão da casa da fazenda. Assim que eu entrei, um horrível odor me atingiu. Eu reflexivamente engasguei. Um massacre. Essas palavras ecoaram pela minha cabeça. Encontrei um interruptor de luz na parede e o acendi. Quando a luz incandescente e rançosa tomou conta do lugar, eu entendi o que ele quis dizer. Foi um massacre de fato. E ninguém estava lá para limpar. Prendendo a respiração, eu pisei em cima dos cadáveres uniformizados em decomposição. Por mais que eu tentasse evitar olhar para eles, eu não conseguia parar de olhar para baixo de vez em quando. Eu estava prestes a desmaiar quando eu cheguei à sala de controle. Eu segui as instruções e encontrei a pasta. Assim que fiz, dei o fora de lá. Assim que eu estava do lado de fora, li tudo. Kane Hunter tinha 45 anos e ele morava em Hong Kong. Droga, eu pensei. Eu já estava começando a odiar viajar. Levei um tempo para encontrar uma estrada e eu finalmente consegui pegar uma carona para uma cidade. De lá, peguei outra carona para o aeroporto internacional de Dallas-Fort Worth. É onde eu estou agora. Eu estou inacreditavelmente cansado nesse ponto. E não ajuda nada que a parte de trás do meu pescoço está coçando como um inferno. O voo foi longo, então pude refletir sobre a semana que passou. Ainda haviam muitas perguntas sem resposta e eu realmente não sabia o que esperar de Kane Hunter. Lembrei-me daquele terminal de trem. O cartão que encontrei no banheiro. FDDP. Facção dos Deuses Perdidos? Ah, droga! Eu finalmente cheguei e peguei um táxi pro endereço desse cara. Eu já tava ficando sem dinheiro nesse momento. Durante a viagem, eu observei as luzes cintilantes da cidade passarem por mim. Na superfície, o mundo parecia tão simples. Eu acho que realmente começa a se desfazer quando você olha pra ele. Eu fui deixado em um complexo de apartamento despretensioso. Eu acho que você poderia chamar de classe média. Eu liguei pro número do seu quarto. Demorou, mas alguém finalmente respondeu. Quem é? Ele pareceu surpreso. Como se não tivesse acostumado com visitantes. Eu levei um segundo para pensar sobre o que eu iria dizer. Ben me enviou. Eu preciso da sua ajuda. Foi a minha resposta final. Quase instantaneamente ouvi a porta da frente se destrancar. Bem, vamos lá. Pensei. Comecei a subir até o 7º andar. Quando eu estava prestes a bater em sua porta, ela se abriu. Um homem de meia idade bastante desleixado me puxou para dentro do seu quarto. Ele andava em círculos enquanto eu estava sentado, até que ele finalmente parou, virando-se para mim. O que você quer dizer com precisa de ajuda? Sua voz de uma forma profunda ecoou quando ele disse isso.
eu sabia que eu estava prestes a contar algo pra ele que ele não queria ouvir. Eu vi aquela coisa. Agora, há pessoas atrás de mim. A sua expressão facial se contorceu ao ouvir isso. Quem tá atrás de você? Você sabe? Seu discurso foi muito rápido e confuso. A facção dos deuses perdidos. Como eu acho que eles se chamam? Foi a minha resposta. Agora seu rosto ficou completamente pálido. Eles voltaram? Eu vacilei quando ele gaguejou alto logo depois. Ele se aceitou, fundando seu rosto em suas mãos. Ele olhou de volta pra mim. O que aconteceu com o Ben? Meu silêncio foi uma resposta suficiente. Ele apenas assinou com a cabeça. Ele era um cara legal. Eu apenas balancei a cabeça em resposta. Eu ouvi murmurar algo baixinho, mas eu não consegui entender direito. Agora era a hora de fazer a grande pergunta. A pergunta para a qual ninguém parecia ter a resposta. O que foi que eu vi? Ele apenas me encarou por alguns segundos. Então ele finalmente falou. Eu costumava trabalhar em uma estação espacial chamada Cronos 1. Você já ouviu falar? Não. Nunca ouvi falar. Foi o que eu disse a ele. Bem, isso é porque você não deveria. Agora eu realmente não tinha ideia de onde se estava indo. Ele começou a me contar como Cronos 1 costumava orbitar o espaço a 1500 km de distância da ISS. Era para ser usado para navegação e comunicação, ele afirmou. Isso é o que eles nos disseram de qualquer maneira. Eles estavam fazendo outras coisas com certeza. Por que outro motivo não diria ao público que ela existe? Mas de qualquer outra forma, ela não durou muito. Um dia, recebemos uma mensagem da NASA. Houve uma espécie de sinal vindo de algum lugar profundo do espaço. Bem, mais como uma espécie de anomalia. Algo que não fazia sentido. Eles não entraram em detalhes sobre o que isso poderia significar. De qualquer forma, eles estimaram que veio além do cinturão de Kuiper. Tudo isso era muito estranho, é claro. Então eles decidiram dar uma olhada. Ele fez uma pausa, deixando escapar um rápido suspiro ao fazer isso. Eles enviaram uma sonda interestelar em direção a este sinal. Estima-se que ela chegaria lá em cerca de 9 anos. E acontece que cerca de 9 anos depois, eu estou de volta ao espaço depois de fazer um hiato na Terra. Enquanto estávamos lá, recebemos outra mensagem. A sonda havia alcançado o local de onde vinha um sinal aproximadamente. Eles iriam transmitir ao vivo pra gente assistir. Eu levantei minha sobrancelha. Ele apenas riu da minha confusão. Chegamos muito mais longe em termos de tecnologia espacial do que o público é levado a acreditar. Nesse ponto, eu não acho que você deve estar surpreso. Mas de qualquer forma, todo mundo estava se aglomerando em volta dos monitores, esperando para ver o que diabos a sonda detectou. Lembre-se de que havia 10 pessoas naquela sala no momento. Era muito apertado para caber mais, então seremos os primeiros a bordo a ver. A transmissão eventualmente piscou na tela. Ele parou, esfregando as têmporas ao fazer isso. Quase parecia que doía pensar nisso. Tudo passou rápido. Demorou apenas alguns segundos para a gritaria começar. As pessoas batiam com a cabeça no chão e nas paredes. Foi um caos. Todo mundo perdeu a cabeça depois de ver o que estava naquele monitor. A única razão pela qual eu sobrevivi foi porque eu não tive um vislumbre dele. Eu ainda estava no banheiro quando a transmissão começou. Saí assim que eu ouvi a comoção. Eu ainda desmaiei, no entanto. Eu acho que eu não sou muito bom com sangue. Tudo que eu me lembro antes de cair no chão foi de ver uma pessoa solitária, ainda sentada, encarando a tela. Ele era o único assistindo nesse momento. Quando eu acordei, eles começaram a me fazer perguntas, mas eu não tinha respostas para elas. Eu não tinha visto nada. Espera, então qual foi a causa da morte deles? Eu perguntei. Suicídio. Provavelmente força bruta, ele respondeu. Todos naquela sala encontraram uma maneira de se matar. Mas que merda, eu pensei. Foi isso mesmo que eu vi também? Então o que aconteceu com o outro cara? O cara que você disse que ainda estava sentado assistindo. Ele desmaiou também, mas só por 1 minuto. Fora isso, ele estava bem. Nunca nem mesmo trouxe isso à tona. Quando era perguntado sobre o que ele tinha visto, apenas encolheu os ombros e dizia que não sabia do que estavam falando. Eu o conhecia, na real. O seu nome era Blake. Ele sempre foi um cara esquisito. Houve outra pausa. Continuei tentando resolver isso na minha cabeça. Então Kane continuou. Mas esse não foi o fim da história dele. Eu me animei um pouco. Ele foi demitido logo depois disso. Ele parecia simplesmente parar de se preocupar com qualquer coisa que estava acontecendo ao seu redor. Ele fazia essas estranhas e sombrias explosões de vez em quando e assustava a todos com quem trabalhava. Ele estava ficando maluco. Depois de seu último dia, ele saiu da rede. Sua família, os poucos amigos que ele tinha, nenhum deles sabia onde ele ia ou para onde ele estava indo.
não havia vestígios dele em qualquer lugar. Mas sim o conhecimento de todos, ele estava percorrendo o país, recrutando pessoas para algum tipo de culto que ele havia criado. Você pode adivinhar do que ele foi chamado, né? Não demorou muito para montar o quebra-cabeça. A facção dos deuses perdidos. Você tá certo, ele continuou. Ele até escreveu e lançou um manifesto explicando por que isso era necessário. Esse manifesto contava sobre como havia algo inerentemente errado com o funcionamento interno do nosso mundo externo, e que nem deveríamos existir. Aparentemente, o nosso sistema estava corrompido, ou seja lá o que isso signifique. Ele era um idiota, ou talvez tenha sido isso que ele viu que o tornou assim. Ele passou a explicar como Blake estava procurando por algo o tempo todo e que recrutou membros. Ele estava procurando a filmagem da sonda. Aquela sonda ainda está lá, transmitindo o que quer que seja aquela coisa para uma live a qual apenas o governo tem acesso. Eu presumo que você já tenha visto o site para onde vão todos os conhecimentos sensíveis. Eu concordei. No início é onde eles o colocavam. De acordo com eles, alguns hackers batendo a cabeça em teclados de vez em quando não era grande coisa. Mas depois do que aconteceu no Cronos, quase ninguém ousou olhar para aquilo. Os poucos que tentaram, bem, você já sabe a história. Mas foi aqui que as coisas ficaram incompreensivelmente fodidas. O que eu tô prestes a dizer a você, quase ninguém sabe. Isso inclui 99% dos agentes do governo. Ele pegou uma caixa de cigarros e acendeu um. Ele deu uma longa e pesada tragada antes de continuar. Depois de cerca de 6 meses, eu voltei para Cronos. Eles me ofereceram um pacote de indenização para apenas me aposentar e manter a minha boca fechada. Mas decidi ir contra isso. Eu era muito arrogante. Tentei fingir que o que eu vi não me afetou, mas foi um erro. Ele apagou o cigarro e acendeu outro. Era um dia de trabalho rotineiro. Estávamos terminando a manutenção quando ouvimos um zumbido profundo vindo de algum lugar de fora da estação. Não era como nada que já tínhamos ouvido antes. Mesmo agora, eu não consigo reproduzir o que parecia na minha cabeça. Era simplesmente estranho. Um monte de gente começou a olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. Eu não olhei. Depois da filmagem da sonda, o meu lado curioso desapareceu. No entanto, o que aconteceu a seguir me fez questionar o universo que nós vivemos. Eu estava almoçando no refeitório quando ouvi a confusão vindo dos corredores. Eu teria verificado de qualquer jeito, mas foi aí que a gritaria começou. Não foi normal. Nenhum ser humano era capaz de reproduzir um grito como aquele que eu havia ouvido. Lembro-me de olhar para todos os lados da sala. Eles não estavam se movendo. Estavam todos ali, parados. Alguns caras fizeram barricadas com cadeiras e estantes na entrada. No entanto, não conseguíamos tirar os nossos olhos dele. Havia algum tipo de luz entrando pelas fendas embaixo e acima da porta. Mas algo estava errado nisso. A luz não era de nenhuma cor que já visto antes. A familiaridade dessas descrições fez minha mente disparar. Era isso, não era? Era isso que eu tinha visto. Então ele continuou. Lembro-me de ficar tonto só de olhar para ela por alguns segundos. As próximas horas foram torturantes. Os gritos não paravam. A nossa sanidade coletiva estava sendo levada ao limite. Todos nós apenas ficamos sentados, com os dedos no ouvido e os olhos fechados, esperando o fim dessa merda. Eventualmente, a porta se abriu e fomos escoltados para fora. Eu lembro-me de olhar em volta para ver aquelas paredes brancas da estação agora manchadas de vermelho. 90% da tripulação morreu naquele dia. Todo mundo tinha perguntas, é claro, sobre o que tinha acontecido. No entanto, todos sabiam que estavam mortos. Ele recostou na cadeira, pegando outro cigarro da caixa. Dessa vez, foi acompanhado por um gole de uísque. Então ele continuou. Eu voltei à Terra pouco tempo depois. Dessa vez, eles não me ofereceram meu emprego de volta. Apenas um cheque de rescisão e um acordo de não divulgação. Porém, não é como se eu me importasse nesse momento. Eu teria desistido de qualquer maneira. Bom, aqui está a conexão com o que você viu. Naquele dia eu estava na minha casa, pensando na minha vida. Então eu ouvi uma batida na minha porta. Foi o Ben. Ele me perguntou o que diabos tinha acontecido em Cronos. Então eu disse a ele. Mas a única coisa que eu não entendi é como diabos ele sabia que algo tinha acontecido. Ele nunca tinha trabalhado com a NASA. Então eu perguntei a ele sobre isso. Ele disse que uma onda de pedidos de socorro da estação veio de uma vez. Todos eles escreveram exatamente o que eu havia passado. O problema era que eles não tinham como lidar com isso. Teria demorado muito para organizar uma missão de resgate. Todo mundo estava confuso sobre o que fazer. Foi então que os chefões vieram com algo improvisado. Eles tiveram um palpite, na verdade. Foi mais um experimento. Eles checaram no site. Com certeza, ele foi violado mais uma vez.
Alguém estava vendo a filmagem da sonda. Eles rastrearam até um armazém abandonado em San Antonio, onde Ben estava na época. Naquela época ele era apenas um agente de campo. Então eles entraram em contato e disseram-lhe para verificar. Ele dirigiu até lá junto com uma equipe da SWAT. Quando eles chegaram, foi um banho de sangue. Eles começaram a levar tiros assim que entraram. Quem quer que estivesse fazendo isso, estava tentando proteger algo. Metade da equipe foi morta antes de conseguirem limpar o lugar. Eles detiveram os atiradores e começaram a varrer o resto do prédio. Não havia nada nos andares superiores, mas então eles acharam um porão. Havia apenas uma pessoa lá embaixo, sentada na frente de um monitor do computador. Eles se aproximaram dele lentamente, gritando para ele colocar as mãos para cima. Ele ignorou tudo. Um membro da SWAT acabou se aproximando dele. Foi quando ele começou a gritar do nada e depois deu um tiro na própria cabeça. Não havia dúvida de que ele tinha olhado a tela. Ninguém se aproximou dele depois disso. Todos continuaram apontando as suas armas para outra pessoa na sala e começaram a dizer para ele se virar. O cara acabou fazendo isso. Ele disse que era Blake. Ben o reconheceu, porque ele se tornou famoso nos círculos governamentais. Ele disse que havia sangue escorrendo pelos seus olhos e nariz, a pele pálida como a lua. Ele só disse uma coisa. Kane parou e suspirou. Ele tomou um grande gole de uísque e olhou bem sério para mim. Você não pode impedi-lo. Se isso não acontecer hoje, vai acontecer eventualmente. Nossa acerto de contas ainda está por vir. Ben disse que isso deu um arrepio até os ossos. Ele me disse que Blake havia falado em tal tom e convicção que o fez sentir o desespero e o vazio por dentro. Ben atirou nele logo depois disso, junto com o monitor. Eles reuniram o resto dos membros do culto e os interrogaram. Eles não iriam cooperar, obviamente. Todos eles repetiam as mesmas palavras indefinidamente. Algum nome estranho de merda ou algo assim. De qualquer forma, os chefões chegaram algumas horas depois. Eles parabenizzaram Ben e disse para ele ir para casa. Os relatórios de socorro finalmente pararam de chegar de Cronos. Espera, eu interrompi. Os relatórios, eles pararam assim que Blake foi baleado? Kane deu uma pequena risada. Foi bem seca, quase sem humor. Sim, ele continuou. Você está descobrindo, não é? Aqui está a conclusão a que eles querem chegar. O que quer que a sonda estava captando, o que quer que Blake estava assistindo, estava olhando ele de volta. De alguma forma, eles estavam se comunicando. Kane continuou. Ele estava tentando enviar algo para a Terra. Algo além da nossa compreensão e que nunca deveríamos ver. Quem diabo sabe o que quer de nós? Provavelmente nada bom. De qualquer forma, eles decidiram certificar de que ninguém mais ouviria novamente. Eles se desconectaram da sonda, parou a transmissão completamente. Eu tenho certeza de que o processo de pensamento foi que, se não o procurarmos, ele não vai nos procurar de volta. Espera, o quê? Eu quase gritei com ele. Como diabos eu vi isso então? Isso é o que eu estava pensando, ele disse. Você tem uma resposta? Eu tentei contar a ele sobre a IA, mas as palavras simplesmente saíram da minha boca em uma bagunça incoerente. Ele apenas olhou para mim confuso. Uma IA? Do que você tá falando? Ele perguntou. Naquele site havia outro prompt. Isso que me trouxe até lá. Foi isso que eu encontrei. Prompt? Do que você tá falando, cara? Dane-se, pensei. Ele claramente não sabia nada sobre isso. Ainda havia muitas perguntas pressionando contra o meu cérebro. De qualquer maneira, eu não me prolonguei nisso. Quantas outras pessoas você conhece que viram isso? Eu perguntei. Ele zombou. Dos que estão vivos? Você. Isso me deu arrepios. Então ele continuou. O que levanta a questão: por quanto tempo você olhou para a transmissão? Apenas alguns segundos, certo? Não, eu respondi. Quase meio minuto. Depois que eu disse isso, o seu rosto ficou branco. Eu apenas dei de ombro. Olha, eu não sei o que fazer com isso. Foi tudo que eu consegui balbuciar. Com uma expressão chocada e contemplativa no rosto, Kane apenas olhou para o teto. Enquanto ele fazia isso, as palavras da mensagem de contingência ecoaram na minha cabeça. Você foi a primeira pessoa a vê-lo depois que removemos. Mas por que eu? Por que eu era tão especial? Por que eu tinha que ter visto aquilo? Kane começou a falar novamente. Os computadores podem saber mais sobre a humanidade do que nós. Eu apenas encarei ele confuso. Que declaração estranha de se fazer. Ele continuou. Se realmente uma IA enviou a página para você, talvez isso signifique algo.
Significa alguma coisa? Como o quê? Eu retruquei. Ninguém mais parece ser capaz de lidar com aquela coisa, mas como Blake, você parece ser uma exceção. Eu realmente pensei sobre isso. Ele estava certo, não estava? O que quer que seja essa coisa, parecia levar as pessoas à beira da sanidade depois de alguns segundos de exposição. Quer dizer, eu com certeza não sabia o que eu vi, e certamente não gostei de ver. Mas eu estava mais ou menos em um estado de espírito normal, enquanto estava vendo. No entanto, havia mais uma pergunta que eu não poderia ignorar. Aqueles membros do culto que foram detidos, eles não eram os únicos, né? Haviam outros membros. Kane assentiu. Eles tentaram dizer a si mesmo que eram eles. Que isso foi feito. Isso é o que todos queriam acreditar. Subestimar a influência de Blake foi um dos maiores erros que eles podiam ter cometido. Nesse ponto, eu não queria mais pensar nisso. Eu precisava de uma pausa dessa discussão. Perguntei se havia algum lugar onde eu pudesse descansar. Ele me disse que havia um colchão extra no armário. Eu preciso dormir, mas não antes de terminar com isso. 1 milhão de pensamentos ainda estão passando pela minha cabeça enquanto eu escrevo isso. Ben disse que esse cara era a nossa melhor chance, mas nada foi resolvido aqui. Droga, o que eu deveria fazer? Talvez essa contingência de blackout fosse necessária. Se tudo que eu vi foi verdade, então essa é a nossa única opção. Que droga, essa coceira na parte de trás do meu pescoço tá me matando. Mas de qualquer forma parece que eu teria que tomar uma decisão em breve. Espera, o que é isso? Kane e eu acabamos de ouvir alguém tentando abrir a porta. Ele deu uma olhada pelo olho mágico e me disse que haviam pessoas com máscaras estranhas do lado de fora. Droga, isso não parece ser bom.